Olá pessoal, fazer mais um videozinho e hoje eu quero falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, que vai de Gênesis a Apocalipse. Tem 1189 capítulos e 31.278 versículos. Esse 31.278 versículos vai depender da versão ou da tradução. Bem, então, sendo a Bíblia que aqui eu tenho 66 livros, 1189 capítulos, 31.278 versículos, e a Bíblia que eu tenho, ela divide-se, podendo dividir-se em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento narra a história dos judeus, e o Novo Testamento narra a história da igreja de Jesus Cristo. Igreja quer dizer tirados para fora. Então, no Antigo Testamento nós temos os primeiros 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio, conhecido como Pentateuco. Quer dizer, penta é 5 e teuco é vasos, porque era rolos, 5 rolos, então era guardado em vasos. Então, Pentateuco, penta 5 e teuco, vaso, rolo, livro. Então, que o Pentateuco, conhecido pelos judeus como Torá, que Pentateuco vem do grego, Torá, que era os livros sagrados dos judeus, o Torá, era a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quer dizer, Deuteronômio, Deutros é 2 e Nomos é lei, quer dizer, segunda lei, ou renovação, renovo do concerto de Deus com o povo antes de entrar na terra de Canaã, na planície de Moabe. Moisés traz o discurso e recordando a lei. Deuteronômio. Gênesis fala do começo de todas as coisas. Gênesis é o livro das primeiras coisas. O primeiro nascimento, o primeiro casamento, o primeiro polígamo, o primeiro genocídio, primeiro homicídio, Então, o livro das primeiras coisas, o livro de Gênesis. Êxodo retrata a saída do povo. Êxodo quer dizer redenção pelo sangue. Retrata a saída do povo de Deus da escravidão no Egito por mais de 400 anos. Levítico fala da santidade, o tema é santidade. Santidade é o Senhor no deserto. Para poder atravessar o deserto precisa de ter santidade, ser santo. Números fala da peregrinação pelo deserto. 40 anos de peregrinação, onde Deus instruiu o seu povo. Deuteronômio fala do renovo do concerto. Aí depois entra o período da história de Israel, que vai de Josué a Esther. Josué e Esther são os livros históricos, livro que retrata a história do povo de Deus, Israel. E aí depois entra a poesia, o livro poético, que vai de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vai de Jó a Cantares.
o Cântico dos Cantos, o Canto de Salomão. São os livros poéticos. Depois entra os livros proféticos, que é dividido em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores, né? Aí vem os profetas maiores, Isaías, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí depois vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. Depois Daniel põe Oséias, não estou recordando mais os profetas menores, parece que é 12 profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Então esse é o Antigo Testamento. A Bíblia, quando ela surgiu, quando a Bíblia surgiu, ela surgiu por falta por aumento de pecado. O pecado aumentou, aí Deus afastou. Porque Deus, ele comunicava-se verbalmente com as primeiras civilizações, os primeiros seres humanos que Deus criou. Ele comunicava-se verbalmente, não tinha palavra escrita. Mas o homem foi se distanciando-se de Deus. Aí então houve a necessidade da escrita, porque o homem foi se distanciando-se de Deus e foi se contaminando com as coisas má, com o pecado. E aí Deus e o homem foi se contaminando tanto que foi deixando-se distanciar-se de Deus. Então houve a necessidade da escrita, para Deus falar com o homem através da escrita, porque já não dá para falar mais verbalmente. Porque na santidade de Deus, o homem de pecado, ele não suporta a santidade de Deus. Ele não suporta. Então, o homem, na sua condição de pecaminosa, ele não suporta mais conversar com Deus conversar com ele. Deus já não conversa mais com o homem verbalmente. Por quê? Porque o pecado do homem é grande. Então Deus cria a escrita. Então quando Moisés escreveu o Pentateuco, escrita já existia escrita. Então Moisés usou de algumas escritas. E a Bíblia, ela surgiu diretamente de Deus. Quer dizer, Deus diretamente transmitiu para Moisés verbalmente. Para isso Moisés teve que passar por um processo de milagre. Ele subiu ao Monte Horebe, o Monte Sinai, e ficou ali 40 dias e 40 noites, sem alimentar de alimento, nem de água, nem bebeu água, nem comeu nada. Então, isso aí é um milagre. Então, a Bíblia, o surgimento da Bíblia surgiu através de um milagre. Qual é o ser humano que fica 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber nada? Moisés ficou. Por quê? Foi por força do homem? Quer dizer, o homem suportou isso? Não. Isso foi um milagre. Quer dizer, Deus alimentou o corpo físico de Moisés para que Moisés ficasse vivo. E Moisés e Deus entregasse ali para Moisés a lei dele, escrita em tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus, tábuas de pedra. E quando Moisés desceu do monte, 40 dias lá, quando Moisés desceu do monte, o povo já tinha quebrado o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando Moisés desceu do monte, o que ele fez? Quando ele viu o povo adorando o bezerro de ouro e dizendo que era o Deus que tinha tirado do Egito, era aquele bezerro, que Moisés não voltava mais, até pensaram que Moisés tinha morrido. Então o que Moisés fez? Moisés quebrou as tábuas de pedra e voltou lá, ficou mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E aí trouxe a lei, trouxe os mandamentos, a Bíblia, as escrituras de Deus. Então hoje as nações, todas as nações, baseadas, as escritas das nações, as leis dos povos são baseadas tudo na lei de Deus, tudo na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada é a origem de
todas as outras demais leis. Todas as outras demais leis é baseada na lei de Deus. Então aí a Bíblia Sagrada surgiu assim. E aí, hoje nós temos a Bíblia. Algumas partes do Antigo Testamento já não se observa mais pelos cristãos. Algumas coisas não se observa mais pelos cristãos. Mas várias coisas ainda é uma obrigação dos cristãos. Então a Bíblia Sagrada ela passou por várias perseguições. Então, muitas perseguições. Queimaram as Bíblias, mataram as pessoas que tinham as Bíblias, foram proibidas a leitura da Bíblia. Então a Bíblia sofreu muitas perseguições aos longos dos anos. O tradutor da Bíblia que eu tenho, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele começou a traduzir a Bíblia para o idioma português. Ele traduziu ela o original do Antigo Testamento é o hebraico e o original do Novo Testamento é o grego, salvo algumas partes em aramaico e talvez latim. E esse, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele foi morto porque ele traduziu, inclusive ele não concluiu a tradução da Bíblia toda. Ele começou pelo Novo Testamento, traduziu o Novo Testamento, João Ferreira de Almeida. E aí depois ele começou o Antigo Testamento, chegou até Ezequiel, e aí ele foi morto, 6 de agosto de 1691. Ele foi morto, nessa época, 6 de agosto de 1691. Por ele estar cometendo um crime em traduzir a Bíblia para o idioma português, do grego e do hebraico. Antônio Pereira de Figueiredo traduziu essa outra Bíblia 100 anos depois, já não usando mais o grego nem o latim, o grego nem o hebraico, e já usando, parece que o latim. E aí ele acrescentou nela, porque os livros apócrifos, eles variam de 11 a 16, então ele acrescentou lá 7 livros, que o Lutero, quando conseguiu, quando os reformadores foram surgindo e foram morrendo, matava os reformador da igreja, que veio reformar a igreja, e não conseguia, aí Martinho Lutero, Martinho Lutero, na verdade, não conseguiu reformar a igreja, Então a igreja luterana, ela é uma igreja que tem costumes ainda da antiga igreja, da onde ele era. Ele não conseguiu reformar. Então a reforma protestante, ela foi ao longo dos anos, sendo reformada aos poucos. A luterana trouxe muito costume, ficou com muito costume da igreja de onde ele era. Então Antônio Pereira de Figueiredo trouxe 7 livros, que é Judite, Tobias, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. Sabedoria de Sisaque, coisa assim. Então, são o acréscimo que o Antônio Pereira de Figueiredo trouxe, porque a reforma protestante, ela incomodou muito a reforma protestante. Então, e aí pegaram esses 7 livros, esse 1535 do concílio, não sei se é bem 1535 não, sei que pegaram lá, provavelmente foi 1535. Pegaram lá esses 7 livros e acrescentou na tradução do Antônio Pereira de Figueiredo. Aí ficou esses 7 livros lá, mais lá. Alguém acha que essa de 66 livros falta 7? Não. Pelo contrário. É a de
73 é que tem 7 acréscimos. Porque a Bíblia ela foi a Bíblia Sagrada, o cano sagrado das Escrituras. Cano quer dizer um cano, onde botava as Escrituras, o cano sagrado. O cano sagrado havia encerrado 400 anos antes do nascimento de Cristo, 400 anos antes do nascimento de Cristo, o cano sagrado já havia encerrado. E os livros apócrifos, que variam de 11 a 16, eles foram escritos nesse período de 400 anos, que fala 400 anos de silêncio, período do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, nesse período, nenhum profeta falou inspirado por Deus. Nesse período foram escritos os livros apócrifos, 400 anos antes de Cristo, período onde já tinha fechado o cano sagrado, aonde o cano sagrado já havia selado. Então, o que se escrevesse dali para frente, porque nenhum profeta falou mais inspirado por Deus, 400 anos antes de Cristo, até chegar João Batista. Mas João Batista foi um profeta, não escreveu o livro. Não. Depois Mateus escreveu sobre ele, os discípulos escreveram sobre João Batista. Mas até João Batista houve 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta falou inspirado por Deus. Então esses apócrifos foram escritos ali, nesse período. E aí Antônio Pereira de Figueiredo, ele acrescentou esses 7 livros para poder ver se a questão da reforma, né? A questão da reforma. O Martinho Lutero escreveu esse 95, foi 96 teses, colocou contra a igreja, que era a igreja dele, coisas contra a igreja, contra o clero, contra algumas doutrinas. E aí foi quando o catolicismo, a igreja católica, colocou esses 7 livros a mais, né? Foi colocado. Então a Bíblia Sagrada tem 66 livros, né? Esse é os livros sagrados, o cano sagrado. Então a gente tem que falar e tem que explicar por quê. Tem que ter prova. Por quê? E aí quem for estudar a história vai descobrir mais coisas sobre a Bíblia Sagrada. Então hoje nós temos a Bíblia Sagrada. E o Novo Testamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em 39 livros. 27 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. 27 livros. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Não sei se eu falei certo, eu dei conta de citar certo, ou todos, os 27 livros. Então, o cristianismo, ele nasceu com o judaísmo. Nasceu com o judaísmo. Então, o Antigo Testamento também é um livro dos cristãos. O Antigo Testamento é o livro dos cristãos. Então, na verdade, a Bíblia é o livro de todo mundo. Todo mundo se baseia na Bíblia. É o livro mais antigo, o livro mais lido. Alguém até diz que a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Jesus Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer.
realidade de vida será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Então a Bíblia, tudo que está na Bíblia, todas as profecias, o que não aconteceu vai acontecer, o que não cumpriu vai cumprir. A Bíblia Sagrada é isso aí. Tudo que falou lá na Bíblia, tudo que Jesus falou lá está cumprindo, tudo que está escrito lá está cumprindo, e o que não cumpriu vai cumprir. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é o livro dos livros, é o livro de Deus, o livro do céu, o livro santo, o livro onde você encontra tudo. A Bíblia é um livro pequeno, com poucas páginas, porém tudo que você procurar